Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a essa aula secreta. Eu sou Daniel Râmido e estou muito feliz aqui com a sua presença. Você que tem o desejo de ter autodefesa, você que tem o desejo de ter mais autossuficiência energética no trato das suas energias, esse local é o ambiente para isso, para que você possa ser um terapeuta de si próprio, ok? E você poder começar a ter um entendimento e uma clarificação mental. Nessa aula secreta de hoje, eu vou estar falando sobre a missão espiritual do terapeuta na nova Terra, despertando consciências, alinhando propósito e vivendo com cosmoética. O que é a cosmoética? Cosmoética é um processo cosmo, espiritual, ética, princípios, valores ligados à ética, valores ligados ao campo espiritual. Então, cosmoética está ligado à ética espiritual. Então, o objetivo dessa aula é te ajudar a você poder trazer consciência da existência e do despertar do seu propósito de vida. Você poder entender, saber, trazer mais esclarecimento com consciência do seu propósito de vida, com autoconhecimento e verdade de valores espirituais. Essa aula é para você que quer saber tudo e aprofundar cada vez mais sobre a espiritualidade, como que a sua falta, o seu mau desenvolvimento pode estar afetando outras áreas da sua vida. Você que deseja identificar todos os erros que você pode estar cometendo no desenvolvimento da sua saúde mental e emocional por conta da falta de autoconhecimento e por conta da influência do ego. Você sabia que o seu ego, ele pode gerar processos de autoobsessão? Pois é. O seu ego, ele pode gerar um cenário disfuncional com você mesmo e que não necessariamente isso seja o quadro obsessor. Dito isso, também existe a influência do seu quadro obsessor, cobradores espirituais, obsessores espirituais, que podem estar interferindo no seu cenário de entendimento, certo? Então, diante disso, eu quero fazer nesse momento uma pequena sintonização com você para que você possa trazer mais autopercepção e mais clarificação. Então, eu vou pedir que você possa, nesse momento, fechar seus olhos, que você possa, nesse momento, visualizar um grande pilar de luz que vem do centro do universo, trazendo a conexão com o Sol de Sirius Alfa, Alcione, Nomante, o nosso Sol, descendo até onde você está neste momento, em conexão onde eu estou, em conexão com o Comando Santo Esmeralda, através da conexão com o Raio Verde, evoco a presença de Hilarion, Arcanjo Rafael, Arcanjo Miguel, para trazer propósito, verdade, transformação, esclarecimento, clarificação mental no seu campo psíquico, emocional, espiritual, energético e físico. Evoco seus amparadores, evoco seus mentores de ancestralidade, mentores espirituais, mentores multidimensionais, seus guardiões do comando áureo para que possam trabalhar na linha de defesa, suporte e respaldo. E eu peço que você possa visualizar neste momento uma grande pirâmide apontada para cima e uma outra pirâmide apontada para baixo, se conectando até o centro da Terra e ancorando esse pilar de luz até o ouro líquido de Gaia em 3, 2 e 1. Que você possa trazer a sensação e a percepção de toda a irradiação dourada da luz da sabedoria dos mentores na sua vida. Que assim seja. Devagarzinho você vai se preparando para abrir os olhos, abrindo e fechando as mãos, até poder voltar no aqui e agora. Então, nessa aula, dando continuidade, além dos objetivos, para você que tem buscado identificar os seus erros e o que você pode melhorar e aprofundar mais na espiritualidade, você vai poder conhecer mais estratégias para você poder se proteger mais energeticamente. E aí onde eu já quero te lembrar do curso de autodefesa psíquica. Esse curso ele é um curso prático, onde você vai aprender 18 ferramentas da geometria sagrada. E eu vou estar colocando ele aqui na descrição da aula, dessa aula secreta, tá? E você vai poder acessar um curso muito
acessível, um curso prático, direto, aonde você vai poder aprender 18 símbolos da geometria sagrada e muito, muito mais, que eu vou estar entregando depois nesse curso ao você acessar. Ao você comprar ele, você vai ter o acesso a 1 ano na plataforma para você poder assistir e reassistir quantas vezes quiser, e outras aulas complementares que eu vou estar colocando adicionais, como por exemplo o material do ponto base de conexão, que vai também te ajudar a você reforçar o seu campo de proteção energética por lá, tá certo? Muito bem. Então, dado esse recado, essa aula também é indicada para você que quer descobrir que muitos problemas de ordem energética impactam na sua carreira profissional e financeira, independente de você ser terapeuta ou não. Então, o que acontece? Tem muita gente que busca as aulas secretas, participar das lives que eu faço no Instagram e traz demandas que não estão bem emocionalmente, que não estão bem financeiramente, que não estão com uma questão de saúde equilibrada, seja mental, emocional ou física. E isso muitas vezes está ligado com um quadro energético, ou um quadro espiritual, ou um quadro que às vezes existe uma contraparte extrafísica. Mas também existe a contraparte do nosso mental inferior que vai gerando o processo do nosso próprio ego. Então é importante você perceber quando é um cenário emocional, quando é um cenário espiritual. E aí, a partir daí, você entender e dar formas a isso. Nessa aula secreta, eu vou estar explicando sobre isso mais, eu vou estar trazendo mais entendimento para você, tá bom? Aqui você vai poder acessar com segurança um campo de memórias, memórias dessa vida, memórias de vidas passadas, e você poder liberar isso, você poder fazer uma preparação energética. Muitas vezes, quando a gente vai fazer dinâmicas, práticas, a gente acaba acessando essas memórias. Quando a gente está fazendo, às vezes, uma meditação, quando a gente está fazendo um decreto, quando a gente está fazendo algum tipo de situação. Então, pode acontecer de você acessar isso. Mas quando você faz o acesso com segurança, que é o exemplo dos casos dos Merkabas, que eu acabei de falar agora, esse aqui é um desenho que está aqui na ilustração do slide, que mostra um exemplo de um tipo de Merkaba dentro de vários outros. Você vai poder fazer um cenário de preparação energético e mental, trazendo intenção, proteção espiritual, ancoramento, conexão com seus guias, como eu fiz agora, nesse momento, por exemplo. E no final, eu vou estar trazendo uma oportunidade para que você possa ir para um outro nível. Se você ainda não me conhece, eu sou Daniel Hamido, sou terapeuta holístico e já trabalho há 18 anos na área, especializado em reprogramação mental. Ao longo desse período, eu fui me especializando em algumas outras áreas. Fui me especializando em desobsessão espiritual, fui me especializando em poder trazer entendimento de autoconhecimento e autopercepção para as pessoas. Por isso, eu fui caminhando nessa área da reprogramação mental, porque eu fui vendo que não bastava só trabalhar a desobsessão espiritual. As pessoas vinham para o voluntariado de novo com os mesmos conteúdos. Os mesmos conteúdos que ela tinha passado antes, ela estava ali de novo, e de novo, e de novo. E aí, quando a gente traz esse entendimento, precisa ser feita uma cirurgia de consciência. E essa cirurgia de consciência, ela é muito importante que você faça, entende? Pois quando você aprende o cenário na sua vida, você começa a não transferir a sua responsabilidade para os outros, não buscar culpados. Muitas vezes é o nosso mental inferior, é o nosso inconsciente que arma sabotadores, arma autossabotagens. E isso muitas vezes atrapalha a nossa caminhada de vida. Entende? Então, é muito importante que você possa ter essa clareza mental, pois isso vai te ajudar na sua caminhada. E aí, com isso, nesse processo de reprogramação mental, eu fui fazendo outras formações que vão se complementando. O Enneagrama das Personalidades, fiz uma formação que durou 7 anos, 7 anos,
pela Universidade Federal do Ceará de Educação Física, porque em paralelo eu estava trabalhando, atendendo, então foi um processo que eu tive que fazer no ritmo mais lento. E facilito cursos da apometria somática, um método que é registrado e que ele unifica várias técnicas, entre elas a radiestesia, a apometria, tanto para uso pessoal quanto profissional, certo? E nisso eu pude facilitar para mais de 100 alunos nessa caminhada e pude atender mais de 10 mil pessoas nisso. E é interessante que no começo dessa caminhada eu era totalmente cético em relação à parte espiritual, porque eu trabalhava numa parte mais física, pragmática, que era a massoterapia física. Depois desses 7 anos eu comecei a me abrir mais para o campo da energia sutil e da espiritualidade. E de 11 anos para cá eu tenho atuado mais com a radiestesia, que é a medição sutil, tenho trabalhado mais com a apometria, tenho procurado vivenciar e praticar isso na minha vida e na vida das pessoas. E aí, desses 11 anos para cá, tudo que eu vou estar falando com você é falado dentro de um cenário predominante de 11 anos para cá, certo? Foi quando eu comecei a fazer um trabalho voluntariado espiritual. Esse trabalho, ele mudou a minha vida, de verdade, e hoje eu continuo fazendo ele dentro de um formato onde eu atuo com apometria, atuo ora facilitando, ora divulgando a meditação dos raios divinos cósmicos, que acontece nas quintas-feiras. Você já está convidado e convidada a participar desde já. E também o trabalho arcturiano Cidade de Luz Planetária, do David Miller, ao qual eu sou agora, desse mês em diante, eu sou um dos coordenadores em divulgar e fazer expandir esse trabalho. Então, você é convidado desde já a poder participar dessa meditação também, que acontece uma vez no mês, tá? E você que está no grupo de avisos, você vai poder receber todos esses informativos estando por lá. Então, basta que você se organize e você vai poder ficar a par de tudo isso. De 5 anos para cá, minha vida mudou com atendimento, ensino, aplicação coletiva e individual, supervisão da radiestesia, da apometria e da radiônica. E com isso, eu fui integrando essas técnicas junto com outras mais. Isso formou todo o processo da apometria somática, certo? Bom, então vamos trazer agora entendimento sobre a diferença entre missão, propósito e profissão. É muito importante você saber esses conceitos, pois eles vão te ajudar a trazer muita clareza. Missão. A missão, ela está ligada ao que a sua alma ela veio experienciar e oferecer ao mundo. Então, tem pessoas que têm uma missão de poder ajudar as pessoas a terem mais amor, a terem um processo de mais amor. E essa missão dela não necessariamente seja com uma área que ela tenha feito uma formação acadêmica. Às vezes, essa missão ela pode estar ligada com uma coisa que aparentemente, logicamente, não tem nenhuma correlação. Vou dar um exemplo prático, tá? Existem cantores e compositores que a música, o amor que a pessoa passa na música faz com que ela se conecte com a missão dela de levar o amor para as pessoas que estão com o coração adoecido, as pessoas que estão com o coração quebrado, adoecido por conta dos ressentimentos, das mágoas, por conta de N experiências dolorosas nos seus campos afetivos. Então, um exemplo é um cantor, um compositor que faz uma versão de uma música ou que canta uma música para poder tocar no coração das pessoas. Isso pode ser um exemplo de missão, certo? E isso não necessariamente precise ou esteja ligado com a profissão de terapeuta. Não. Isso é uma missão, certo? É uma missão. E aí eu trago aqui a seguinte reflexão. Qual é a sua missão? O que você se conecta ao seu coração? E aí essa missão, ela pode estar alinhada com o seu propósito e ela pode estar alinhada com a sua profissão, independente qual seja a sua profissão. É você que vai definir qual é o seu propósito e qual é a sua missão, mediante esses elementos, ok?
Propósito. Como que a tua presença impacta o coletivo? Então, o propósito, ele está ligado basicamente com 5 valores seus que você quer se conectar e você quer manifestar esses valores e isso te move. Isso é a definição de propósito. Então, eu quero que você possa dar uma pausa aqui nessa aula e você pegar uma caneta e papel e a partir desse material você poder anotar quais são os 5 valores seus, 5, que para você são fundamentais, que eles são insubstituíveis. Quais são esses valores? Quais são? A partir daí você vai definir o seu propósito, certo? Então, mediante esses elementos, você vai conseguir ter mais clarificação. Então, eu vou dar um exemplo prático para você. Um valor para mim que para mim é fundamental é a verdade. É o autoconhecimento associado à verdade. Então, um dos meus pontos que me norteia para o meu propósito é poder ajudar você a se conectar com o seu autoconhecimento e para que você tenha autoconhecimento, eu preciso estar dentro de uma linha de verdade para poder trazer clarificação mental para você. Isso é um exemplo, ok? Então, diante disso, isso é um dos 5 valores meus. Agora, quais são os seus valores? Esses valores são os seus. Mediante isso, você vai conseguir montar o seu cenário de propósito. E aí, o propósito vai ser esses 5 valores que você tem alinhados com aquilo que te move. E quando eu falo aquilo que te move, eu estou falando aquilo que te conecta ao sentir, aquilo que brilha, aquilo que queima dentro de você. Entende? Então, quando eu falo de autoconhecimento, quando eu falo de cosmoética, eu falo do meu propósito, isso brilha dentro de mim, isso me norteia, isso me faz queimar por dentro um fogo que traz entusiasmo, entende? Então, esse é o meu propósito, é fazer com que você se conecte com essa verdade que você vai achar dentro de você e que isso precisa trazer uma internalização de você com você mesmo, para que você possa acessar o seu autoconhecimento. E com isso você acessar a sua essência. Mas se não tiver essa clarificação mental, pode ser que você não consiga chegar lá. Então, isso é o meu propósito, é o que me move. E qual é o seu propósito? Certo? O que você quer impactar no coletivo ou nas pessoas que estão mais próximas de você, independente de você ser terapeuta ou não? Qual é o seu propósito? O que te conecta ao coração, que te conecta com seus valores? Isso é muito prático, entendeu? São os seus valores que te conectam ao que você se move, aquilo que te motiva. Isso é o seu propósito. E a profissão é a forma que você escolheu para manifestar tudo isso no plano material. Então, não necessariamente você precisa ser terapeuta, você pode trabalhar com o que quer que seja. Você pode ser médico, com uma missão de levar esperança para as pessoas, por exemplo, e você ter um propósito de ser um atuador da cura para as pessoas em hospitais. Isso pode ser um propósito. Entende? Só que aí quando você começa a ter um entendimento de uma missão mais ampla espiritual, você entende que não necessariamente você como médico, pegando esse exemplo como médico, que você precisa salvar todas as pessoas. Você, se pegando um exemplo como médico, dentro da medicina, a morte do corpo físico, ela é vista como fracasso dentro da medicina. Mas hoje, dentro da própria medicina, já começa a existir linhas de raciocínio da própria medicina que estão atrelando um cenário de conexão mais espiritual, de um olhar da medicina mais espiritual. E tem já linhas da medicina que estão começando a olhar para a morte não mais como fracasso, mas como um fim de um ciclo e o início de um novo ciclo, um ciclo pós-mortem. Então, se você começa a ter um entendimento, pegando o exemplo como médico, numa profissão como médico, você tem um propósito de poder levar a saúde, a verdade, a esperança e se conectar com a sua missão,
isso vai trazer um forte impacto para todos os pacientes que você for se conectar, porque você começa a ter um propósito e não só uma profissão. E você tem uma missão de vida, entende? Então, quando você consegue alinhar esses três, a energia ela começa a fluir com verdade. Se eu parasse aqui, essa aula secreta, você já tinha ganho ela, porque ela é muito profunda. Se você refletir isso aqui já vai trazer muita clarificação. Para te ajudar mais ainda a você alcançar o seu propósito, eu vou estar colocando lá no grupo de avisos várias perguntas norteadoras de propósito, para que você possa se conectar com o seu e você conseguir trazer as suas respostas. Até porque as perguntas são mais importantes do que as respostas. Perguntas bem feitas vão conseguir trazer respostas assertivas, certo? Então eu vou estar colocando isso lá no grupo de avisos em breve, ao longo dessa semana, para te ajudar a você ter essas reflexões através das perguntas e isso poder te ajudar. Então, como eu falei, se eu tivesse acabado aqui, você já teria ganho essa aula secreta bastante. Por quê? Porque essas perguntas, elas são fundamentais, essas definições também. Mas aqui a gente está só aquecendo as turbinas, tá? Então, o chamado interno, ele vem de um lado e a resistência do ego, muitas vezes ela está em outro. O chamado espiritual, ele é sutil, mas ele é consistente, ele é perseverante. Por quê? Porque os mentores espirituais, eles têm uma missão. E essa missão, ela precisa passar por você. Essa missão não é só dos mentores espirituais, ela é também sua. Então, a gente trabalha dentro da linha 3D e os mentores espirituais trabalham dentro de outras dimensões. E é um trabalho de parceria. Eles precisam da gente e nós precisamos deles, certo? Então, quando você se conecta com esse chamado sutil e você se permite avançar e entrar na ação, por que entrar na ação? Porque o mundo não é feito só de conhecimento, ele é feito de ação, atitude. Tudo no nosso plano material é feito de ação, de atitude, certo? Então, quando você para e você titubeia, quando você entra na dúvida, você acaba entrando no ego. O ego ele teme a renúncia, a entrega, a vulnerabilidade e outros fatores mais. Né? Essa foto aqui, ela mostra um esboço de uma mulher com vergonha, de uma mulher que está paralisada, paralisada por conta do controle que ela quer ter, paralisada com o medo que está dominando ela. E isso faz ela se desconectar da essência dela, faz ela se desconectar do propósito dela, de missão de vida dela. Será que você não está vivenciando um cenário como esse? Então, começa com um certo desconforto, com esse chamado interno. Depois vem uma inquietação e depois vem a sua escolha, a sua decisão. E a sua decisão é só você que pode trilhar. Ninguém pode decidir por você o que é seu. Ouça o que a tua alma está te dizendo, mesmo que a tua mente não compreenda ela ainda de uma maneira muito clara. Como aliar a vida material com a espiritual? Entendendo que essa vida material, ela faz parte de uma das suas áreas de vida, assim como a espiritual. Quando você entende que está tudo interligado e não tem como dissociar uma coisa da outra, você começa a compreender que está tudo interligado, interrelacionado. Então, são como esse mapa das bolinhas que estão se conectando das áreas da vida da pessoa, como se fosse em formato de pizza, e existem áreas ali que também são importantes. Assim como a sua área da saúde é importante, a sua área afetiva é importante, a sua área do seu relacionamento afetivo, ela é importante, independente se você está com alguém ou não. Assim como a sua área familiar é importante, assim como a sua área espiritual é importante. Assim como a sua área de voluntariado também é importante. E voluntariado é diferente de espiritual. São coisas que se complementam. Podem estar juntas ou não. Ok? Então comenta aqui embaixo se você está me entendendo o que eu estou falando tudo para você. Se está ficando claro para você tudo isso que eu estou explicando para você. Então você alinha a vida material com a espiritual
entendendo que isso tudo está interligado e organizando elas de uma maneira em blocos, para que você nem abandone uma e nem esqueça da outra, mas você integre. Então não é sobre abandonar a vida concreta, mas espiritualizar cada gesto. Quando você entende isso, você vive a espiritualidade. Não é uma coisa compartimentada, ela é uma coisa vivenciada. De que maneira, Daniel? Através de oração, através do fortalecimento da sua fé, através da sua convicção, através de um espírito entusiasmado. A palavra entusiasmo, a definição dela está ligada a Deus dentro de si. Deus dentro de mim. Então isso demonstra que eu estou entusiasmado, certo? Então é você entender isso, que você pode se conectar a tudo e a todos. Os princípios espirituais no cotidiano, verdade, justiça, paciência, entrega, são alguns exemplos desses cenários. E um dos meus objetivos, meus princípios é o princípio da verdade, de trazer a verdade, como está lá nos escritos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará, muitas vezes, de nós mesmos, libertará dos nossos processos, muitas vezes do nosso próprio ego. E você vai escutar eu sempre falando aqui, tanto nessa aula como em outras passadas e outras na frente, que muitas vezes o nosso maior vilão é o nosso próprio ego. Muitas vezes o nosso vilão também é o quadro obsessor, mas muitas vezes esse vilão, ele não está fora, ele está dentro de nós. Pois somos nós que criamos vaidade, somos nós que criamos egoísmo, somos nós que criamos inveja, luxúria, medo. Somos nós que criamos a procrastinação. Somos nós que criamos a gula de querer cada vez mais, mais, mais. Entende? Então, muitas vezes somos nós mesmos, não é ninguém externo que faz a gente atrapalhar, somos nós mesmos. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a trazer verdade. E um dos meus pilares de cosmoética, um dos meus pilares de propósito é exatamente a verdade, para te trazer conhecimento e autoconhecimento. Então, quando você integra esses elementos na sua vida, você consegue integrar essas áreas diferentes na sua vida. Finanças, relacionamentos, trabalho também são espaços de expansão. Então, isso está muito ligado com a sua parte material. E você entender essa parte material é muito importante, pois ela vai te dar subsídio para você focar na parte espiritual. Entendeu? Então, para você fazer por exemplo, um retiro espiritual de 3, 4 dias ou mais, você precisa de recursos para isso. Para você poder investir uma parte do seu salário, dos seus rendimentos para isso. Eu faço isso de tempos em tempos. A cada 6 meses eu invisto em um retiro para mim. Mesmo como terapeuta, eu estou sempre me cuidando, buscando me cuidar. A cada 6 meses eu busco investir em autoconhecimento para mim. Então, essa é a visão que eu quero compartilhar com você. Você também trazer isso para a sua caminhada de vida, ok? E aí, quando você integra as finanças, relacionamento e trabalho, isso vai fortalecer a sua parte material para que você possa também investir na parte espiritual, na sua parte espiritual. E o alinhamento acontece quando a alma lidera e o ego relaxa e serve. Então, a ideia não é matar o ego, porque não tem como matar, mas fazer com que ele fique no lugar dele sem atrapalhar mais. Entende? O ego sempre vai estar lá porque nós somos luz e sombra. Não tem como ficar 100% na luz. Mas a ideia também não é você ficar 100% na sombra. É você poder trazer mais consciência e você reduzir o máximo que puder esse lado sombra para o mínimo possível. Se puder ser 10%, ok. Se puder ser 1%, ok. Mas aí existe aí uma grande parte que está mais na luz do que na sombra. Ok? E aí, a grande visão é você poder entender o olhar como terapeuta como instrumento de consciência para si próprio, de você compreender que eu posso ser terapeuta de mim mesmo. Não é sobre querer curar o outro, mas abrir caminhos para mim, para a minha autocorreção.
Estamos vivenciando um cenário de transição planetária. Esse cenário está exigindo com que várias e várias pessoas possam despertar. E está acontecendo um cenário que poucas pessoas ainda sabem, que é a cobrança espiritual evolutiva. Essa cobrança está fazendo com que muitas pessoas venham ter um chacoalhão dos seus próprios mentores espirituais, pois eles querem que a pessoa evolua, ela parou no tempo, literalmente, e por ela ter parado no tempo, ela está ali não avançando na caminhada e propósito de vida dela. A programação existencial dela de encarnação está parada no tempo. Aí o que os mentores fazem? Eles se afastam. E por eles se afastarem, o que sobra? O quadro obsessor e o ego da pessoa. Aí, meu amigo, é um prato cheio. Se o mentor espiritual se afastou, vai ser um ambiente incrível para eles dominarem o cenário. E aí eles vão arrebentar com a vida da pessoa que está com cobrança espiritual evolutiva. Isso você pode aprender a medir isso no curso de radiestesia. Eu facilito esse curso dentro do programa da apometria somática e dentro do programa da mentoria Râmido de apometria somática, tá? Tá tudo aqui na descrição abaixo desse vídeo. Então, quando você entende que ser terapeuta é você tornar-se espelho e canal de lucidez, você entende que o grande foco não é mais o outro, é você mesmo. Você se transformar. É você poder entender que você, desperta, é um grande farol de luz para as outras pessoas. Mas esse farol de luz vai ser primeiro um farol para si mesmo, de dentro para fora. E você estando desperto ou desperta, você vai poder fazer com que toda a sua cocriação ela seja manifestada mais rápido. E você desperta, você vai poder fazer um grande impacto no inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo é o somatório de todos os padrões de pensamento e sentimentos das 8,1 bilhões de pessoas no mundo todo, todos os dias. Então, você desperto, você tem um impacto muito maior, porque as pessoas que não estão despertas, elas impactam negativamente. Mas você que está desperto, você que está aqui numa aula secreta como essa, é porque você está já como um buscador. E você, como um buscador, você está na busca de se tornar uma pessoa cada vez mais desperta. Eu tenho certeza disso, senão você não estaria aqui. Concorda? Então, diante disso, é você entender que você pode ter um cenário de mais clareza e ser um grande co-criador psíquico, emocional para a sua vida. E essa é a minha missão, te ajudar nisso. Ok? Só basta que você esteja aberta para isso. O trabalho é de frequência, é de você visualizar, co-criar e você olhar para o seu padrão vibracional, de você poder ter um estado de presença, uma escuta ativa. Quando você traz essa escuta ativa para você mesma, você consegue. E aqui tem uma imagem de um farol exatamente no meio da escuridão. O papel do terapeuta nessa transição planetária é esse, de ser um farol de luz para as pessoas. Porque, olha, tá cheio de gente totalmente desorientada. Tá cheio de gente totalmente perdida a nível espiritual. Tá cheio de gente. Então é importante que você possa se conectar com a sua missão de vida. É importante que você possa trazer esse cenário e contexto, certo? A Terra está mudando sua faixa vibratória. Existe um gradiente chamado ressonância Schumann. Essa ressonância Schumann, ela durante séculos e séculos, ela era 7,5 Hz. Hoje ela está oscilando entre 10, 12, 20 até 80 Hz. É só você pesquisar na internet. Ressonância Schumann, hoje. Já existem sites e grupos que fazem a medição dessa ressonância Schumann todos os dias. Só você pesquisar na internet. Então, essa ressonância Schumann é a prova viva dessa transição planetária. É a prova. O ciclo de Gaia ele está se transformando. E quem não estiver num gradiente do mesmo ou acima desse gradiente de Gaia, não vai conseguir mais se manter.
o corpo físico ele vai começar a adoecer e ele vai desencarnar. Não é para trazer medo, é para trazer verdade. Daniel, o que é que eu faço? Eleva a sua frequência, eleva a sua vibração para você ficar condizente com essa nova terra. E é sobre isso que eu estou falando nessa aula. É você liberar mágoas, ressentimentos que possam ainda estar dentro de você. E se você não souber fazer isso sozinha, peça ajuda. Peça ajuda de um profissional qualificado, um profissional que tem experiência para poder te ajudar. Peça ajuda. Uma pessoa que você confie, que você consiga ter confiança. Peça ajuda, entendeu? Você precisa ser humilde, isso também é um exercício. Quando eu estou passando por dificuldades, eu também peço ajuda. Então, a Terra está mudando a sua faixa vibratória. Somos pontes entre as dimensões física e extrafísica. E luz e sombra está dentro de nós. Ou seja, se luz e sombra está dentro de nós, e se eu entendo que luz e sombra são extensões da minha consciência, essas luzes e sombras eu estou cocriando elas todos os dias. Então, o que é que você tem cocriado nos últimos 90 dias? Mais caos ou mais consciência? Isso é uma reflexão para você. Se você quiser, você pode comentar aqui embaixo também. Mas é uma reflexão mais para você. Você tem cocriado mais caos ou mais consciência? E o que é que você quer cocriar agora, dos próximos 90 dias? Mais caos ou mais consciência? Então, todos os dias nos é dado oportunidade de nós mudarmos aquilo que a gente está cocriando, certo? E eu vou estar sempre falando sobre isso. E quando você decide ser terapeuta de si mesmo, de si mesma, cada autoatendimento é um ato amoroso, ético, cosmoético para a sua vida. E sabe o que é que você também traz? Ganhos no plano extrafísico. Aprendendo a você poder se cuidar e se amar mais. As tuas escolhas influenciam no inconsciente coletivo. Então, cada vez que você decide ser terapeuta de si, você impacta positivamente. E você consegue sutilizar a psicosfera do planeta Terra. Cada vez que você participa de uma meditação dos raios que acontece na quinta-feira, que eu ou outras pessoas facilitam, cada vez que você participa de uma meditação guiada com o comando arcturiano, Cidade de Luz, e você cocria a sua intenção mental e a sua doação de energia, você está ali como um curador planetário. Cada vez que você ajuda como voluntário, num trabalho de constelação como voluntário, cada vez que você aprende uma técnica nova e você implementa ela em você, você está impactando positivamente aquele cenário. E isso vai ter uma repercussão muito positiva. Entendeu? É sobre isso. Então, as tuas escolhas, elas influenciam o inconsciente coletivo. Quer você acredite ou quer você não acredite. Aí é com você. Se você vai acreditar ou não, o que você vai fazer com essa informação aí é com você. Mas eu posso te dizer uma coisa, falando bem nos seus olhos. Se você me escutar tudo que eu estou te falando e você implementar, você vai ter transformações na sua vida nos próximos 90 dias. Só se permita. Se permita. Seja uma pessoa ensinável. Certo? Porque eu estou compartilhando experiências minhas que eu aprendi com os próprios mentores espirituais. Então, muita coisa eu vou estar ensinando para você baseado no que eu aprendi. Então, a missão, ela começa com um caminho de autocorreção. A tua vibração é a primeira ferramenta terapêutica. É muito importante você ficar vigilante em relação ao que você está vibrando, para que você possa fazer a sua rota de vida, a sua rota rumo ao seu processo evolutivo. Aonde que você está, onde o que você quer chegar e o que vai te mover para chegar até lá. Então, a sua missão é essa caminhada do mapa, essa caminhada pontilhada, onde você está, onde está o X, onde você quer ir, é lá o ponto da cidade. E aí, quando você tem um propósito, é o combustível para você chegar lá. Entendeu? Combustível. O autodomínio ele é muito importante. A higienização energética, o discernimento constante.
O que não está resolvido em ti reverbera no outro. Ou seja, se você não corrige um conteúdo seu de abandono, por exemplo, esse conteúdo ele vai atrair outras pessoas próximas de você para gerar esse abandono também em você. Ou você replica esse abandono no outro, ou com traição, ou atraindo a traição para você de forma passiva, ou gerando insegurança, por exemplo, ou gerando dúvida, por exemplo, e assim por diante. Então, o que você não resolver até você esgotar e despolarizar essa memória de abandono, isso vai reverberar no outro. Isso pode atrapalhar o seu propósito de vida. Então, é um conteúdo que é importante você limpar isso na sua vida. Ser terapeuta é aceitar que a tua maior ferramenta é a tua própria autotransformação. Então, você pode ser um grande agente de transformação. Só depende de você. A minha parte é de te orientar e de te ensinar e de te trazer orientação. São apenas 10%. E a sua parte são de 90%. De você poder escutar, ter um coração aberto e ensinável e você implementar para que você possa ter resultados na sua vida. Eu tenho vários e vários e vários casos, e eu vou inclusive colocar eles aqui agora, para você poder ver alguns desses casos, para que você possa aprender com essas histórias dessas pessoas. Observa aqui isso aqui. Não tem como eu falar sobre isso de forma mais aprofundada agora. A ideia é aprofundar com mais tempo e planejamento, e diante disso eu preparei uma oportunidade para você vivenciar a espiritualidade, o autoconhecimento com alta qualidade. E a ferramenta que vai te ajudar a você poder acessar tudo isso que eu falei ao longo dessa aula é a apometria. Ela vai te ajudar a você poder ir direto ao ponto, acessando camadas mais profundas da sua alma, liberando energias densas e obsessivas, revelando padrões escondidos no ego. Como eu falei, o nosso ego muitas vezes ele gera um padrão de auto-sabotagem e auto-obsessão, ajudando você a reconectar com a sua própria essência. Lembre-se, nós somos luz e sombra. O que for maior vai crescer e vai dominar. E quem vai alimentar somos nós. E mais do que tudo, te devolve a autoridade sobre a sua própria energia. Eu acho que não tem nada mais libertador do que isso. Nada, nada, não conheço. Alguns benefícios da apometria somática, o método que eu utilizo. Clareza energética, você vai ter mais clarificação. Na hora que você corrige, por exemplo, um conteúdo de abandono, na sua autocorreção, no seu tratamento de 4 a 8 sessões, você começa a ter mais clarificação de um monte de cagada que você fazia, um monte de porcaria que você fazia, pensava, e você para de fazer. Entendeu? E assim estou falando com muito amor. Redução de repetições kármicas. Muitas dessas repetições vêm de memórias passadas, de vidas passadas. E você para de ficar atraindo isso para a sua vida. Entendeu? Atraindo reclamação, murmúrio, escassez, prejuízos financeiros, padrões de vítima, padrões de vitimização, padrões de abuso, de pessoas abusivas. Muito disso está ligado a padrões kármicos. Autonomia espiritual. Você começa a ter mais clarificação espiritual. Fortalecimento do campo energético. Você começa a fortalecer a sua fé, o seu campo de defesa, e isso vai impactar numa prosperidade em vários níveis, no empoderamento pessoal. E olha, isso não tem preço. Isso tem benefício, mas não tem preço. Quanto que você pagaria para você poder ter mais paz na sua vida? Quanto que você pagaria para você poder ter mais tranquilidade na sua vida? Isso não tem preço. E só sabe disso quem passa por dificuldades e às vezes acorda 3 horas da manhã sem paz nenhuma e nem tranquilidade nenhuma. Só sabe disso quem passa por uma dificuldade de saúde ou financeira e não consegue ter paz. E quando começa a utilizar essas ferramentas, começa a entender isso. Aí sim, aí você vai começar a entender. Porque essas pessoas que passaram por isso,
Ela sabe. Reprogramação de padrões limitantes. Muitos desses padrões que acontecem no nosso campo afetivo, profissional, familiar, vêm de ancestralidade. Está um programa ancestral do DNA. Ou está num programa de vidas passadas, que a gente está repetindo históricos de vidas passadas. E isso atrapalha muito isso. Quando você desprograma com a apometria somática, você desprograma o abandono, por exemplo, e você reprograma o estado de presença. É sobre isso, entendeu? É incrível, é libertador. Você vai poder desenvolver caminhos de autocorreção para iniciar com segurança. Então, se você sente que chegou sua hora, é você poder enfrentar a dor com consciência, é você poder receber um apoio energético verdadeiro, onde eu vou estar pegando a sua mão e vou estar te ajudando nisso daí. Você poder praticar o autoconhecimento com disciplina e você aprender a corrigir-se e transformar-se com leveza. E aí eu desenvolvi uma metodologia básica, mas é um básico muito avançado, onde você aprende a ser terapeuta de si mesmo. É o curso de apometria somática, conexão multidimensional. Nesse curso, que vai acontecer nos dias 12 e 13 de julho, de 9 da manhã às 18 horas no sábado e no domingo, dia 13, também de 9 às 18 horas, você vai poder aprender o básico do ancoramento, Merkabas, registros, e você vai poder entender todo o procedimento para que você possa se autocorrigir energeticamente. O valor normal desse curso é 1.497. Apenas hoje, de forma antecipada, fazendo o investimento antecipado, você vai poder investir R$ 1.200 ou 12 de 120,11, e o link eu vou estar colocando ele aqui embaixo no material, tá? E com isso você vai poder ter uma ferramenta muito poderosa, aonde você vai poder ter muitos e muitos ganhos, tá? É um curso muito impactante. E ao você assistir, você poder participar, você vai poder obter vários benefícios e vários ganhos, tá? Os ganhos são inigualáveis. Bom, então é isso. Não tem o que falar, é prático, é direto, não vou ficar aqui tentando convencer você de nada. Aqui as minhas redes sociais, o Instagram, Daniel Râmido, YouTube, Daniel Râmido. Me segue lá se você ainda não me segue em um desses dois canais. Já ativa as notificações para você poder continuar recebendo conteúdos diversos ligados ao seu processo de expansão de consciência e autoconhecimento, tá bom? Então, gratidão. Eu espero poder contar com você nessa formação, tá? Que eu vou estar lá da apometria somática. Eu acredito de verdade que você vai poder obter muitos benefícios com isso, tá certo? E aqui vamos agora à nossa meditação, tá? Essa meditação, ela é baseada no mantra OM, onde você vai poder vivenciar esse mantra. Então eu vou colocar ele aqui durante 5 a 10 minutos, eu vou sentir. Eu peço que você pegue um copo d'água, tá? E que você possa fechar os seus olhos enquanto estiver entoando. E depois da terceira, a quarta, a quinta repetição, você pode verbalizar comigo o mantra OM. O OM, ele é o som da criação do universo. O mantra OM é o símbolo da conexão de toda a criação. O OM é o som que o tambor bate. Quando ele bate, ele gera o som OM. E ele está reverberando exatamente no cardíaco da gente. E o cardíaco é exatamente o centro das emoções, é a conexão dos 3 chakras de cima, espirituais, e os 3 chakras de baixo, terra. O OM, ele vai fazer essa conexão no nosso chamatrina, no nosso cardíaco, e vai reverberar em todo o corpo. Então, se você sentir o chamado, você pode, junto com a imantração, o som, você tá lá respirando e ficar. Aí respira
Om. E assim por diante. Detalhes importantes. Fique sentado, tá? Sentada. Evite ficar deitado, pois assim você vai conseguir obter mais benefícios. Procura colocar sua coluna bem reta, tá? Na cadeira. Procura sentir bem o seu quadril encostado na cadeira. Procura ficar com os pés no chão, ok? Se possível for. Isso vai te ajudar a você alinhar para que a energia ela possa fluir pela sua coluna de cima para baixo, de baixo para cima. E esse mantra, ele tem uma frequência de 528 Hz. Então ele vai te ajudar a você elevar muito a sua vibração. Então pode ser que você sinta nos seus chakras coronário e frontal ele se abrindo. Comigo é assim, eu sinto eles fazendo exatamente essa sensação aqui, ó, tanto aqui no frontal quanto no coronário, eu sinto ele se abrindo muito, certo? E você pode vivenciar isso para você, tá certo? Então, eu vou iniciar e já vou finalizar com esse mantra e daqui eu já encerro e eu espero que você possa ter uma grandiosa prática de meditação. Então, eu te aguardo na próxima aula secreta e até lá, tá bom?
eu vou ficando por aqui. Se você gostou, já comenta aqui embaixo o que você achou dessa meditação. Se você quiser fazer ela mais vezes, eu fiz um intervalo de tempo de 10 minutos. Basta que você volte mais 10 minutos e você continue. Ou eu vou deixar também o link dessa meditação mais longa. Ela dura 3 horas. Você pode ir o tempo que quiser, também você fica à vontade, tá bom? Vou ficando por aqui. Eu espero poder ter colaborado um pouquinho com a sua elevação de frequência, um mantra muito poderoso. Eu estou com o coronário super dilatado e que você possa ter uma semana maravilhosa e abençoada. Até lá!